Bom dia, pessoal. Me chamo Bruno, sou da área fiscal. Pessoal, hoje a rotina da integração entre os sistemas do Livros e do XML Importer, ela já foi feita um tempo atrás, esse vídeo aqui, esse webinar, só que com funções X, né? Foram adicionadas outras rotinas, outras informações adicionais dentro dessa integração entre os sistemas, e que vai ser importante ter esse material para quem for ver, fazer a configuração, fazer o passo a passo, se entender que é o funcionamento, fica muito mais fácil e tentar te extrair o máximo possível da situação entre os dois sistemas, né? O que a gente vai ver no webinar de hoje, né? A integração do sistema do Livros com XI. Quando a gente fala de integração dentro do DataSemp, a gente fala a questão dos dados, né? Cai num sistema e depois ele aparece no outro, assim como acontece do Livros com o Contábil, o DP com o Contábil e assim por diante. Quando a gente fala aqui na integração dentro do Livros XI, a gente está falando da unificação das bases de dados. Quem tem a base separada, e até vou dar uma adendo na questão como é que a gente vai iniciar. Eu vou falar primeiro da situação quem é desktop. Eu não vou falar inicialmente de quem é nuvem. Tá? Então, a gente vai iniciar o conteúdo em relação a quem é desktop. Então, se eu tenho as bases separadas, eu tenho lá o Livros e tenho o XI com bases separadas, né? Até vou mostrar rapidinho para vocês como é que é a nomenclatura das bases. Até separei para ficar mais didático. Então, aqui, pessoal, o DataSemp Dados 2 é a base que está lá o Livros, o Contábil, o DP. E quem tem a base separada com o XML Importer tem essa base de dados, DataSemp Dados XML, fica dentro da pasta Dados XML. Tendo essa condição, eu consigo fazer essa unificação entre as duas bases, para poder eu ter o benefício de importar uma nota aqui no XI, e já cair no fiscal, e por consequência, se estiver integrado com o contábil, eu já integro o contábil junto, tá? Então, essa é a questão quando eu falo integrar bases, eu estou unificando as bases, né? A gente vai ver as configurações, como é que a gente faz essa automatização, tanto no XML Importer, quanto em Livros que vai receber essa informação. Nessa questão da automatização, o XI não manda diretamente lá para o contábil. Ele tem esse meio de campo na questão do Livros, então eu vou integrar a XI com Livros, que, se tiver integração com o contábil, automaticamente também vai para o contábil, tá? É bom também deixar claro essa questão. Então, quais os pré-requisitos para a gente fazer essa unificação de bases? Sistemas atualizados. Está na última versão, os dois sistemas, tanto o Livros quanto o XML Importer. Fazer um backup manual de ambos os sistemas. Então, eu vou fazer um backup lá dentro do Livros e vou fazer um outro backup no XML Importer. Espaço em disco, né? Se eu vou fazer essa merge, essa unificação das bases, eu tenho que verificar se eu tenho espaço em disco para ver se eu consigo fazer esse detalhe, né? Ambos os sistemas têm que estar no mesmo computador. Quando a gente fala sistemas no mesmo computador, é a base, tá? Eu posso dar com a base do XI aqui na máquina A e a base do Livro está na máquina B. Tem que estar no mesmo lugar para fazer essa unificação quando a gente unificar as bases. E apenas o XI pode estar aberto, tá? Uma coisa também tem que ficar clara, pessoal, é que quando a gente vai unificar a base, quem tem a outra base no Livros, ele não compartilha só o Livros. Ele tem o Contábil, tem o DP, tem outros sistemas que podem estar junto na mesma base. Então, eu tenho que tomar um cuidado e imaginar um melhor horário, um melhor dia para fazer essa questão, porque no momento que eu unificar essas duas bases, nenhum outro usuário pode utilizar o sistema até finalizar. Então, quem está no DP não pode usar naquele momento, mas depende muito da situação de tempo, né? Quando a gente fala na unificação, pode ser rápido, como pode demorar. Depende do tamanho de base, depende da máquina, se é uma máquina que tem um processamento alto, né, se não é muito defasada. Então, essa unificação, quando vocês acordarem fazer ela, né, o suporte sempre vai ajudar nisso, vai parar um pouco o sistema. Então, localizem o melhor dia, o melhor horário para poder fazer isso. Que ninguém vai usar o sistema e que possa parar para essa unificação acontecer. E apenas o XI pode estar aberto para fazer todo esse processo. O que essa integração / unificação das bases faz? Ela pega todos os arquivos que estão dentro do XI, as notas fiscais,
colocam na base do livros, apenas para ter a referência. Ele não importa diretamente, não faz a automatização naquele momento. Ele só pega tudo que está aqui no XI e coloca na mesma base, né? E aí eu tenho acesso depois com o XI a pegar o que estava arquivos aqui para dentro do fiscal. E ambos as partes vão ser compartilhadas na mesma base de dados, ou seja, depois que unificado, quando eu fazer backup em um dos sistemas, eu vou fazer nos 4. Se eu tiver livros montado o DP e o XI junto na mesma base, quando eu faço um único backup, eu estou fazendo dos 3 ao mesmo tempo, certo? Quando tem essas bases separadas, vai ter essa opção aqui, automatizada. E vai ter também essa mensagem. Vocês podem agendar também essa de dados, tá? Não precisa ser, vai abrir o sistema, ele vai sugerir fazer a unificação, mas não quer dizer que tem que fazer naquele momento. Eu posso agendar, eu posso fazer, quando for, tipo, no final do dia, fazer. Então, eu posso fazer em qualquer horário, não precisa necessariamente naquele momento que apareceu a mensagem, não é obrigatório. Quando eu estou fazendo essa integração, essa unificação de bases, ele vai olhar os requisitos, né? Então, se tiver faltando alguma coisa, ele não vai fazer, tá? Então, por exemplo, se a base já está integrada, vamos fazer uma segunda vez. Se não foi feito o backup em um dos dois sistemas, ele não vai fazer. Se tiver outros usuários conectados à base, ele também não vai fazer, então ele para. Ele não vai fazer essa unificação de bases. Tu agendou para fazer naquele momento, começou a fazer, ele começa a procurar para requisitos. Se algum deles não atender, ele para, ele não faz e continua da mesma forma que está até você regularizar. O usuário está conectado? Pede para o colega sair. A atualização não foi feita, aliás, o backup não foi feito, faço o backup daquele sistema que ele orientar, tanto do livros quanto do XML Importer, né? Até, quando todos os pré-requisitos forem atendidos, ele fica desta forma aqui, né? Aí ele começa a unificar as bases. Certo, pessoal? E ele vai fazer como se fosse uma listagem de tudo que ele vai fazer a integração, todas as tabelas, todas as informações necessárias para poder estar interagindo. Se alguma coisa acontecer no meio do caminho e ele não concluir, ele reverte. Tu não perde nada. Ele só reverte e volta do estado original, o estado inicial, antes da integração. Então, podem ficar tranquilos, tá? Então, se por alguma razão ele vai até avisar o motivo tipo, que não concluiu, ele só vai reverter, ele não vai concluir o processo, tá? Impactos com a integração. Se eu não integrar os dois, eu posso trabalhar com os dois separados sem problemas. Só que eu vou seguir da maneira manual, né? Eu vou baixar numa pasta o arquivo lá no XI, vou importar no Livros, lá no lote de XML, ou utilizar XML direto dentro do Livros. Então, não fica uma situação em que só o fato de baixar, ele já vá para o fiscal, sem mencionar pasta nem nada. Então, esse é o facilitador, imagine. Deixa ela ali fazendo sozinho, né? Tudo. A gente vai falar mais sobre a questão da automatização do e-mail que nós possuímos também. Deixa ele rodando sozinho. Quando chegar no final do dia ou no final do mês, as notas vão estar todas escrituradas. Então, não preciso a situação manual do usuário para fazer a importação dessas notas. Não tem essa necessidade hoje em dia. Então, se eu integrar, o XI passa a usar a mesma base. Então, aquele dados XML, ele não vai existir mais, ele vai estar separado, ele vai estar inutilizável, e vai ficar todos na data sempre dados 2, que é a base que ele vai utilizar o XML Importer, né? O objetivo, né, pessoal, é automatizar, é fazer que vocês perderem menos tempo em importar notas, né? Porque não faz o menor sentido hoje em dia um usuário ter que ficar lá um tempão baixando notas da Cefaz, situações gerais, sendo que o próprio sistema pode fazer isso para vocês. Automatização fiscal, principais etapas, né? A gente vai configurar cada sistema, o Livros, o XML Importer, a gente vai depois monitorar os dados, configurar envio de e-mail e considerar particularidades do cliente nuvem. Esse parte nuvem eu vou falar num segundo momento, tá? Então, vamos fazer a parte prática, né? Vamos entrar aqui no sistema. Então, aqui no XML Importer, se eu vou usar automatização, eu tenho que me certificar que lá nos parâmetros, utilidades parâmetros, eu tenho que estar ligado a esses dois parâmetros. A questão da escrituração automatizada com e-livros, ela só vai aparecer se a base já tiver concluída a minha integração, a minha unificação de bases. Se ele não terminou de unificar,
ele não vai estar aqui, vai estar como não vai conseguir modificar, vai esbranquiçar, porque não faz sentido se a base não está junto, então ele não vai fazer essa integração direta com o livros. Então, esses dois parâmetros precisam estar ligados. E também a central digital data sample tem que estar ligado, certo? Uma vez feito esse processo aqui, quando eu usar qualquer rotina, seja você faz RS, seja importação direta, não importa, ele vai mandar lá para o livros. Um pequeno adendo. Hoje, né, nós conseguimos automatizar as notas de produto, seja elas NFE, NFC, cupom eletrônico do consumidor. A parte de serviço vai ser implementada agora para 2026, né? Porque existe aquela questão das prefeituras terem que unificar o padrão nacional, né? Elas precisam se ficar conformes, né? A questão do layout nacional, e nós vamos partir desse princípio, importar do padrão nacional para poder fazer essa integração direta com o fiscal, certo? Então, é bom esse adendo também, né? Então, configurei os parâmetros. Já consigo baixar a nota aqui para poder mandar para o fiscal? Não, eu tenho que configurar também o fiscal. Aqui eu estou configurando a saída para lá. Agora, eu tenho que configurar como é que o fiscal vai receber, né? Então, eu vou entrar aqui no nosso fiscal, e essa configuração, ela aparece aqui, ó, escrituração, lá embaixo, escrituração automatizada, a configuração e a consulta. E o que acontece quando a gente configura aqui no fiscal? Então, aqui, configurar a escrituração automatizada. O que eu preciso configurar no fiscal para receber as notas do XI? Tá? Então, vou entrar aqui. Eu preciso identificar, até vou excluir aqui, para refazer, fazer do zero aqui com vocês. Eu vou incluir quais modelos de nota eu vou baixar dentro do livros, tá? Essa telinha é aquela mesma tela de importação lote do XML que vocês já estão acostumados, né? Só que aqui eu vou dizer, já previamente, eu vou deixar pré-estabelecido como é que eu vou importar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma de NFE, tem que ser por documento essa configuração. O grupo de produtos, se eu quero ou não um contado, reduz a base de cálculo do ICMS em frete, desoneração, essas situações já existem no normal dentro da importação manual, né? Também se eu quero a forma de pagamento, né, eu quero que ela vá de acordo com a nota, ou eu forçar a prazo para fazer depois uma conciliação no contábil, também é possível, né? E salvo. Aqui eu já tenho a configuração da DataSemp para receber essas notas, né, das NFE. Se eu tiver cupom ou CTE, eu tenho que fazer mais uma configuração. Então, vou incluir, por exemplo, o de cupom. Coloco o grupo, tudo certinho, integra com o contábil, coloco o consumidor final. Eu vou botar qualquer um aqui, tá, pessoal? A gente sabe que é pessoa física, mas é só para complementar aqui, tá? Coloca as informações e salve. É uma configuração por modelo de nota, para o sistema entender como é que ele vai dar a entrada, certo? Outra questão, não é só a matriz. Quando eu tenho filiais cadastradas, essa caixinha vai abrir e eu também tenho que fazer as configurações na filial também, é por estabelecimento. Ou seja, se aqui a DataSemp tiver uma filial com os mesmos moldes aqui, eu vou ter duas aqui para a matriz e mais duas configurações de NFI e NFC para a filial, certo? Uma vez configurado, eu vou usar uma rotina rápida aqui para demonstrar essa questão para vocês, tá? Vou fazer aqui uma consulta. Só pegar uns dados aqui. Entrei aqui na Cefaz, eu peguei algumas notas de entrada apenas. Vou pegar apenas uma nota aqui. Aqui o processo você já conhece, na questão da importação, né, pessoal? Vou colocar o certificado do comprador. E olha que interessante. Aqui, pessoal, eu não preciso, tá? Eu não preciso mencionar uma pasta, se está integrado. Já está modificado tudo e vai mandar por livros, né? Porque ele que vai se encarregar de fazer isso, ó. Então, eu importei a nota no XV. Qual era o comum que a gente já conhece? Ele cai numa pasta, né? E eu importo o manual dentro do fiscal. Então, nesse caso aqui, o que acontece? No caso, acho que foi o
a MF estava perguntando aqui, esse aqui é só um exemplo, qualquer rotina que eu utilizar dentro do sistema, ele vai levar para lá. Isso aqui é uma das rotinas que vai fazer a integração entre os dois, tá? Então, dependendo da rotina que eu já utilizo, ele vai mandar para lá. É o dia a dia de vocês que o que muda. Eu não colocar no pasto, e sim ir direto para a base de dados, certo? Importou. Como é que eu sei que deu certo? Né? Como é que eu sei que funcionou para lá de fato, né? Eu tenho também aqui no fiscal o log, né? Ele me diz tudo o que aconteceu na automatização se ela veio corretamente aqui para o fiscal. E fica nessa parte aqui, ó. Só de colocar por data. Aqui, ó. Foi às 11h19. A nota que eu acabei de mandar para lá, né? Então, tudo que eu mando, ele dá um log e vê se deu tudo certo. Porque não adianta só eu dizer como vai dar a entrada, mas tem que ver se realmente ela entrou, se não teve algum problema, se a nota já não estava importada antes. Não, tem todas as validações que já é corriqueiro na parte manual. Então, por exemplo, essas notas aqui de baixo, ó, ele tentou fazer a integração, não conseguiu, porque a nota já foi importada antes, então ele não importa de novo. Aí ele tentou fazer a importação, se já existe, não importa. Essa data que fica aqui do ladinho, nesse log, é a data que aconteceu a automatização, não é a data da nota. A data da nota fica aqui do lado direito. Ó. Todas as informações de cada nota eu tenho no meu lado direito, para saber essas informações, certo? E, por consequência, eu tenho os documentos já escriturados dentro do meu fiscal. Tá aqui os documentos já, sem eu precisar fazer nada. Ele vieram todos eles para cá e também foram para o contábil também, tá? Pessoal, eu já vou entrar na questão de nuvem, então só vamos fechar a parte de quem é local e depois eu vou falar sobre quem é nuvem, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai tratar só do desktop, certo? Bueno, além da questão de qualquer rotina depois de integrado vir para o fiscal, eu tenho uma situação que automatiza ainda mais, né, que é a nossa central digital, usando o nosso e-mail, né? O que que acontece? Eu vou voltar para o nosso material aqui. Aqui nós já passamos, né, como é que faz a configuração, ok? Falamos dos parâmetros também, né, dentro do XZ. E agora a gente vai falar sobre o monitoramento, tá? Temos a possibilidade de usar o e-mail da central digital, né? centraldigital@datacentro.com.br. Então, eu vou pegar aqui no material para destacar esse e-mail aqui para nós. Depois eu retorno ali para as telas anteriores. Este e-mail, centraldigital@datacentro.com.br. Para que ele serve? Se eu passar esse e-mail para o meu cliente e ele colocar lá no emissor dele, eu tenho lá a Datacentro, eu sou o contador e a Datacentro é a empresa que é minha cliente, né? Eu falo assim, Datacentro, coloca este e-mail da central digital a cada emissão que tu fizer. Então, ele vai disparar para a pessoa que comprou da Datacentro e uma cópia para a central digital, este e-mail. O que, que vai acontecer com essa nota? Essa nota vai ir para a central digital e a central digital se encarrega de colocar na base de dados de vocês sem fazer absolutamente nada. Nada. Até de uma maneira bem simplificada. Eu vou colocar aqui um exemplo. A pessoa emitiu a nota. Emitiu a nota. Mais aqui. A central digital recepciona. E a central manda para a base de dados. Esse é o processo que ele faz sem eu fazer absolutamente nada. Certo? Então, o que, que acontece? Para isso acontecer, se eu vou optar por usar a central digital, eu preciso necessariamente monitorar o CNPJ. Como é que eu monitoro esse CNPJ? Quando eu coloco o certificado digital, quando eu cadastro o certificado digital e salvo ele, ele vai perguntar, deseja monitorar essa empresa? Você vai colocar que sim, tá? É o certificado próprio da empresa. Eu só vou utilizar ele apenas para monitorar. Fora se eu utilizar ele para notas destinadas, que o sistema já possui, eu só vou utilizar ele para a fins de monitoramento. Porque como é que a gente vai ter certeza que o contador tem acesso direto e permissão do cliente para pegar essas notas? A partir do certificado digital, porque ele está de posse do certificado com aquele data de vencimento. Então, se eu tenho um certificado até 2026, por exemplo, e está ativo no sistema, então você tem a permissão de pegar esses arquivos da central digital. Se esse certificado vencer, aí ele para de monitorar.
Então, eu teria que renovar o certificado para seguir monitorando. Salvei meu certificado, ele cria automaticamente esse cadastro aqui, ó. O monitoramento, que é um cadastro muito simples, ele já faz isso de forma automática quando eu coloco o certificado digital. Ele faz o apontamento, né? Coloca as informações, tudo direitinho, e dizendo para o sistema, pode monitorar, ele tem validade, pode seguir adiante. Até quem tem A3, tem que ter um certificado com validade, pode até ser o A3 como vínculo, apenas para dizer que, olha, tenho validade para fazer isso. Não que eu vá usar ele, mas que eu tenho vínculo para aquela empresa, tá? Bueno, eu posso também fazer uma consulta se aquele documento realmente foi para a central digital, né? Se eu faço algum despacho, né, algumas situações foi para a central digital. Então, eu posso fazer uma consulta dentro aqui da central. Esses documentos aqui, pessoal, são documentos que passaram do sistema e foram para a central digital. Não é o disparo de e-mail lá do cliente. Aconteceu essa movimentação de notas, baixando pela Cefaz, destinadas, não importa o método, né? Ele fala se realmente ele enviou para a central digital. E aqui mostra que enviou. Tem uma nota que ele ainda não enviou, mas ele vai depois atualizando para fazer novo envio, certo? Pessoal, alguma dúvida em relação até este ponto aqui? Então, eu vou pegar aqui o nosso chatzinho. Até uma pergunta do Rafa, tá? É por empresa, tá, pessoal? Então, cada configuração de monitoramento é por empresa, né? O parâmetro de estar escriturando com o fiscal, uma vez ligada, funciona para tudo que é utilizado dentro do XI. Só que do lado do fiscal tem que estar configurado. Então, não adianta estar com o parâmetro ligado no XI, depois de tudo resolvido, e vocês lá no fiscal não configurarem essa configuração de entrada das notas. Se eu esquecer de configurar esse cara, por mais que esteja o parâmetro ligado dentro do XI e monitorando igual, ele não vai vir para o fiscal, porque o fiscal também necessita dessa informação, tá? E é por empresa, tá, Rafa? A configuração é feita por empresa. Coloquei um certificado do cliente, é por empresa, tá? Depois só vai renovando o certificado para voltar a fazer o monitoramento, tá? Pessoal, até uma pergunta do Luiz, cara. A questão da automatização, ó, repetindo aqui no início lá que a gente comentou, hoje é só cupom, NFE e CT, que é a primeira fase que a gente liberou. Vai ter a fase 2, tá? Que é a questão do serviço. Ainda não está pegando a parte de serviço para automatizar. Hoje, o webinar é exclusivo para que eu baixe uma nota naquele momento e que já vá para o fiscal, tá? Nessas questões que ele pega. Quando a gente fala monitoramento, Laíra, a gente está dizendo o seguinte, aquele CNPJ eu estou monitorando, tá? Eu vou colocar aqui no XI, tá? Quando eu coloco o certificado e dou OK, ele vem para cá. Ou seja, ele pega a validade e vê que, ok, olha para a central digital e traz notas para mim, tá? Esse é o monitoramento que ele faz. Se eu não trabalho com a questão da central digital no e-mail e só uso o local, eu não preciso necessariamente monitorar. Não precisaria fazer esse monitoramento, tá? É mais quando eu uso a questão do próprio e-mail. A pessoa vai despachar uma nota da empresa X, eu quero que venha para cá, mas para ela vir para cá eu tenho que monitorar o CNPJ, que é partindo da inclusão do certificado digital que ele faz esse monitoramento, com validade, e configurar dentro do fiscal que está recebendo, tá? Beleza. Então, pessoal, em suma, é para facilitar o trabalho de vocês de integração, que vocês já fazem no dia a dia de vocês, a questão manual, não precisa colocar em pastas. Simplesmente ele já cair dentro do fiscal, certo? Um outro detalhe que é importante, quando eu estou com o central digital funcionando, quando eu vou usar qualquer rotina no sistema, ele para. Olhem aqui no rodapé do sistema, ó, aqui no cantinho, quando eu entrar aqui no Cefaz RS, isso depende da rotina, tá, pessoal? Só um exemplo. Quando eu clicar aqui, notem aqui embaixo o que vai acontecer, ó. Olha lá o vermelhinho lá, ó. Ele para de monitorar naquele momento para você fazer aquela rotina e não interferir, né, no que tu quer fazer naquele momento. Olha, ele está monitorando, está baixando as notas para mim, mas eu quero fazer um processo lá manual, que eu preciso, e aí eu consigo fazer. Ele para a central e eu consigo fazer sem estar aquele recurso da central funcionando por baixo. Ele para de fazer para te fazer o que tu precisa fazer naquele momento. Tá? Isso é bem tranquilo. E aqui embaixo, eu também, pode ser aqui embaixo clicando, ou procurar aqui, ó, status da central digital, eu posso
estipular um tempo para a central parar de monitorar como um todo, né? Se assim eu quiser, tá? Eu não quero que ele fique monitorando durante, sei lá, meia hora, uma hora. Quero fazer umas rotinas manuais aqui no XI, quero ver umas notas, eu quero gerar uns PDFs, né? Eu não quero que ele fique monitorando nesse meio tempo para ganhar desempenho na máquina. Beleza, você pode parar aqui, não tem problema nenhum. É possível fazer isso, tá? O Luiz está perguntando se fazendo automatização se consegue fazer também manual. Claro que consegue, Luiz. Luiz, quando eu faço essa integração, eu tenho as duas situações. Eu posso fazer a automatização, como está sendo explicado, mas se eu quiser manualmente no fiscal fazer essa integração, eu posso, não tem problema nenhum. A diferença é que ele não vai cair nesse log, né? Porque o log aqui, ele é exclusivo da automatização, né? Aqui mostra tudo que sofreu essa automatização vindo do XI. Agora, se eu quiser vir no fiscal fazer importação normal, nada me impede. É tranquilo de fazer, tá? A Ágil Contabilidade perguntando sobre a questão de notas de entrada com certificado próprio. Eu tenho a rotina, tá? Na questão do XI que eu consigo fazer. E se está integrado, já manda para o fiscal ao mesmo tempo, tá? Então, aqui dentro das destinadas, pessoal, que um certificado próprio, essa função, né? Quando eu terminar de baixar, eu não preciso colocar depois numa pasta. Ele até pede uma pasta aqui, mas automaticamente ele já vai integrar dentro do Livros, né? Então, essa é a questão. Para usar a central digital, Rafa, é obrigatório, tá? Quando eu faço o manual, ele já vai para o fiscal, tudo certo. Eu uso mais a questão do monitoramento, tá? Quando eu quero usar a central digital e-mail. O meu cliente vai usar o e-mail da central digital, vai disparar uma nota e ele vai trazer para mim, automaticamente sem eu fazer nada. Aí é obrigatório a questão da central digital. Agora, se eu quero apenas pegar aqui, você faz RS, notas de entrada, e querer fazer eu aqui direto, não tem problema, não preciso monitorar, não faz o menor sentido, né? Então, o monitoramento ele serve para mandar para a central digital quando eu uso o e-mail, ou até mesmo local, eu posso estar utilizando para mandar para lá. Só não vai ficar monitorando para poder mandar no fiscal. Tem essa questão, tá? Pessoal, agora eu vou falar um pouco de quem é nuvem, tá? Porque a gente sabe que nuvem nós não temos a base junta, né? Então, nós temos o XML na parte local, né? E temos também a parte da nuvem. Quem é nuvem vai ter o XI na nuvem também, tá? Vai ter o XI na nuvem também. Então, o que que acontece? Ele vai ter o datacentro dados XML, não vai unificar os dados. Vou aqui nos parâmetros rapidamente. Os parâmetros. Eu estou aqui dentro do XI, tá, pessoal? E esse XI que eu estou mexendo é o local, tá? Eu não preciso estar marcado a automatização do Livros aqui. Porque quem vai fazer essa automatização é o XI da nuvem, né? É ele que vai fazer isso, tá? Então, se você quiser colocar não nos dois aqui, não tem problema nenhum. No local não tem problema. O sistema mesmo se encarrega de mandar para a nuvem. Tudo que eu uso dentro do sistema local que eu baixar, o XI local vai mandar para a nuvem. Ele mesmo se encarrega de mandar para a nuvem, tá? Aí o que que acontece? Eu vou ter um segundo trabalho, que é entrar dentro da nuvem. Eu vou entrar aqui na questão da nuvem. Vou colocar o meu login aqui, já vou botar em tela para vocês assistirem. Ó, aqui eu estou logando a nuvem. Aí eu vou ter o XI aqui da nuvem. Eu vou entrar nele. Ele só vai ser usado aqui, o XI de nuvem, como uma ponte, tá? Para poder escriturar no fiscal. Então, é nele que eu vou colocar os parâmetros como se eu estivesse fazendo com base integrada, né? Então, no XI de nuvem, eu venho aqui nos nossos parâmetros, vou esperar ele carregar aqui para nós. Eu vou aqui nos parâmetros. E aí sim eu vou ligar os dois, tá? Porque o local se encarrega de fazer todo o processo. Quando eu faço uma manual, uso um Cefaz RS, eu uso qualquer outra rotina, e quando eu uso dentro do meu XI local, ele vai mandar para a nuvem, eu não vou precisar fazer nada. Só que depois que entra na nuvem, ele vai embarcar aqui em documentos importados, XI da nuvem, e é ele que se encarrega de colocar dentro do em livros, né? E lá no em livros de nuvem também tem que configurar a forma que eu vou dar a entrada, da mesma forma que a gente fez local, certo? Então é importante esse adendo também.
Aqui as particularidades que a gente estava comentando em relação à nuvem, tá? É necessário ter o XZ local instalado no computador para realizar os downloads das notas, tá? Então, preciso do XZ local. No XZ local não se deve fazer a integração, vai continuar dado o XML à base do XZ local. Realizar o cadastro de monitoramento, né? Esse cara do monitoramento aqui, ó, ele é dentro da nuvem, tá? Não é aqui, ele é dentro da nuvem, tá? E verificar na nuvem se os parâmetros 20.0214 e 20.016 estão ligados, que é aqueles dois parâmetros, escritura dentro do fiscal e central digital, os dois juntos, tá, pessoal? Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. Para o agendamento por horário, é obrigado a central digital ou é opcional? Pessoal, segue o mesmo princípio. Se eu vou utilizar a questão do agendamento no XI, né, para quem utiliza o agendamento, é ele que se encarrega de mandar para a nuvem e é ele que se encarrega de colocar dentro do Livros. Então, uma vez colocadas as características, né, dos parâmetros, uma vez que esses dois estão ligados, ok? E lá no fiscal eu tenho a configuração, não importa a forma, tá? Não, beleza, eu entendi que não é nuvem, essa parte do agendamento, pessoal, tranquilo. Mas assim, independente do método, eu tenho que ter os dois ligados ali, local, fazer agendamento, e tem que ter a parte do livros. Se faltar um dos dois, ele já não vai mandar os arquivos do agendamento para dentro do fiscal, tá? A nova era pergunta, os três sistemas têm que estar ligados? Não. Quando está acontecendo essa situação da central digital, se você optar pelo e-mail, tá? Você vai pegar depois mais informações via suporte, o sistema não precisa nem estar ligado. Quando eu ligar o livro, o XML Import, ele vai capturar essas notas. Tá? Então, o próprio XI vai fazer essa captura de notas. Tá? Ou você mantém o XI aberto e minimizado. Estou com o sistema aberto aqui, abre só o XI, tá? Cadê o XI? Estou com ele aqui aberto, eu só abro e minimizo. Ele vai fazendo sozinho. Sozinho, 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 sozinho. Quando eu faço o manual aqui, qualquer rotina, para mandar para o fiscal não precisa estar aberto. Ele faz sozinho para a base, porque a base vai ser única, né? A base vai se encarregar. E quando é a nuvem, é o local que manda para a nuvem e a nuvem faz todo o processo. Então também não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Só complementando aqui da nova era, então o Livros não precisa ficar ligado, tá, pessoal? Tem que estar configurado. A gente configura a parte que recebe no Livros, mas ele não precisa ficar ligado, de maneira nenhuma. Porque vocês imaginem o seguinte, pessoal, que bacana. Eu do e-mail, de novo, da Central Digital. A Data Sempre é minha cliente, eu sou o contador. A Data Sempre manda cada nota disparada para uma cópia para a Central Digital, que é este e-mail que eu falei agora há pouco, tá? Central Digital, tá? O mesmo pode acontecer para as entradas, tá? Se vocês quiserem mandar para os fornecedores esse e-mail, a cada disparo de nota vem para cá. Imagine o seguinte, isso vai muito de encontro à questão da reforma tributária, tá? Pense no seguinte, vocês já estão sabendo que a questão vai ser uma apuração assistida, vai ser dentro do mês, né? Infelizmente, não vai ter aquela questão de fazer apuração já no mês seguinte, né? Levantar a competência no mês seguinte para fazer os pagamentos, né? Se você usa essa questão do e-mail, que a gente pode dar mais informações ainda mais dentro do suporte, pense no seguinte, o meu cliente coloca tudo para esse e-mail aqui, uma nota que ele emite, vem, vem, vem. Vocês não têm tempo real essa nota. Tipo, claro, tem um tempo de ciclo, né? Em até uma hora, em até, que pode ser 10, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, ele emitiu a nota em até uma hora, cai aqui na tua base de dados. Tu não precisa ficar esperando. Ele faz sozinho, né? E se eu mandar para o fornecedor dele, eu tenho as notas de entrada. Fechando, eu vou ter todas as notas. Então, eu não preciso esperar nada. Eu vou ter as notas dentro do mês, enquanto acontece a nossa apuração assistida, que vai ser questão do governo, né? Tipo, o sistema não vai mandar nada. Já vai estar contabilizado o imposto, mas eu vou ter em tempo real ver o que está acontecendo. Ter os valores ali em mãos, né? Fica muito mais fácil. É bom pensar isso a médio e longo prazo para poder se habituar, né, já que a situação da nossa cultura vai mudar muito em relação à reforma tributária, né? Ok. Perguntas, pessoal? Vai lá, Dé Ferreira, pergunta para nós aí.
Respondendo o MF Contábil, se é só do Estado do Rio Grande do Sul, se eu usar o e-mail, pode ser qualquer lugar do país, tá? Usar a central digital e-mail na saída do teu cliente, seja de São Paulo, Rio de Janeiro, não importa o estado, ele vai trazer direto para cá, porque pensem assim, a pessoa emitiu a nota, ela autorizou pela Cefaz dela, e uma cópia desse arquivo vem para nós, usando a central digital e-mail, certo? Eu só não tenho a opção Cefaz daquele estado, que existe o Cefaz RS dentro do XI, o apontamento direto do Cefaz. Então, por isso que se faz necessário, quem é fora do Rio Grande do Sul, utilizar o e-mail central digital, porque ele vai disparar cada nota, o meu cliente vai disparar cada nota, e essa nota vem diretamente, não importa o estado, não importa o estado, desde que seja o modelo 55, 65 ou o CTE, tá? O Rafa pergunta se eu vou disponibilizar esse material. Posso disponibilizar, não tem problema nenhum. Eu vou colocar, vou ver os códigos que participaram, né? Até vou pedir que vocês coloquem seus códigos de cliente aqui na mensagem aqui, que ele fica salvo para mim, aí eu posso mencionar esse material. Pessoal, já existe um webinar anterior sobre esse mesmo assunto. Esse aqui é para complementar com situações novas, tá? Então, ele só está dando um complemento daquela questão, tá? Deixa eu só ver aqui o... É possível configurar... O Dé está perguntando, é possível configurar o sistema para já enviar notas para envio no fornecedor? Na verdade, esse e-mail da central digital, tu passa lá para o fornecedor, né, diretamente para ele lá em emissor de notas dele, de fato. Ele vai emitir uma nota lá, ele vai cair aqui. Ele tem que mandar o XML, que é por nota, né, por emissão, ele tem que mandar contra a central, porque ele vai mandar para o teu cliente, né, o teu fornecedor vai mandar, eu comprei lá, sei lá, da Coca-Cola, eu comprei um fardo lá, né, meu fornecedor. Despacha para mim um e-mail como cliente e uma cópia para a central digital. Todos os sistemas normalmente têm um campo para colocar e-mail de recebedor, né? A não ser a questão dos e-commerce, né? Mas tem uma situação que a gente já adaptou para os e-commerce, que só pode colocar um único e-mail, também a gente pode auxiliar nisso, tá? Não, não, aqui até complementando o Dé Ferreira aqui, estava perguntando, é verdade, é o contrário, o fornecedor emite a nota, e essa nota com cópia na central digital, ela vem para a minha base, não é o contrário, né? Então, ele emitiu lá, se ele realmente emitiu a nota, autorizou, está tudo certo, vem a cópia para mim na base de dados, tá? É que a central digital, quando eu uso o e-mail contra ele, com XML, ele vem no nosso num ambiente chamado central digital. É um grande centro de notas que a gente possui que vai receber essas notas. Então, como se fosse uma triagem. Ele vai entrar nesse ambiente central digital, e como eu estou monitorando aquela empresa, o sistema vai perguntar, ô Central, tem nota aí? Tem, então me traz. Então funciona dessa forma. Não é a emissão da nota do cliente que vem diretamente para a minha base de dados. A central digital está no meio do caminho. Ela vai receber esses arquivos, e ela que se encarrega de colocar dentro da base de dados de vocês, certo? Pois é um facilitador que, imagina assim, claro, a gente sabe que tem a questão do convencimento do cliente, a gente sabe que tem coisas, situações que são mais difíceis a gente convencer, mas tudo é questão de cultura. Ainda mais, porque eu fazia muito a questão da reforma tributária, porque vocês imaginem, se já era ruim, em alguns momentos, esperar pelo cliente para poder pagar no mês seguinte a competência, imagina agora que é dentro do mês. Então, quanto mais rápido eu tenho essa nota do cliente, quanto mais e menos cliques eu der, melhor, porque eu consigo comparar com a receita que tem lá e ver se bate com o que eu tenho no sistema, né? Então, eu preciso dessa situação cada vez mais em tempo real, que o governo já vai arrecadar no momento da venda, né? Então, tem essas questões, né? Estou perguntando aqui, fornecedor limite, joga para a central, e a central joga, excelente, é isso aí. Eu estou só vendo cada mensagem que vocês estão enviando, é exatamente esse o processo quando eu uso e-mail, né? Mas quem usa os métodos normais do sistema de baixa de nota, quem já utiliza esses métodos normais, com essa integralização das bases, ele já vai para o fiscal. Eu não preciso colocar em pastas, pessoal. Lembra que, dependendo, a gente tem que ter várias pastas no Windows, a pasta dos pendentes, se eu já importei aquela competência. Imaginem isso, pessoal. Isso, claro que acho que funciona, mas nos dias de hoje a gente tem que automatizar cada vez mais, então a gente tem que ganhar tempo para outras coisas, né? Por isso, a automatização só funciona a partir da opção. Se na hora que eu optar, eu consigo já fazer a importação daqui para frente, tá? Só que quando eu integro, eu tenho uma questão aqui dentro do XI, tá? Eu tenho essa parte que forçar a escrituração pendente.
Só que tem que tomar muito cuidado para usar esse cara aqui, tá? Foi bom até fazer esse questionamento, porque assim, ele vai unificar as bases, só que ele não vai jogar dentro do fiscal em si. Eu vou ter acesso a esses arquivos, né? Que eram do XI e estão na base do livros agora. Quando eu forço aqui, eu posso pegar notas que já estavam no sistema. Só que se já estiver escriturado no fiscal, ela não vai entrar. Tu vai tentar forçar elas a entrar, os que estavam na base, só eles vão negar porque já existe na base do livros, elas já foram importadas anteriormente. Tá? A MF está perguntando, se tal digital é um serviço que a DataSemple presta, é um ambiente da própria DataSemple, tá? Então, isso não tem custo adicional. Essa é a situação para poder ver o tráfego daquele arquivo, né? Então, não adiantaria a pessoa mandar para a central via e-mail ali, central digital, e cair direto na base de dados sem ter um filtro, um ajuste, verificar se tem algum tipo de problema, porque não é só mandar para a base de dados, tem que haver filtros, tem que haver proteções para que essa nota venha de forma correta para vocês, né? Ou talvez algum problema na própria nota, algum problema de código de JetValue, uma configuração que possa estar errado no XML. Então, assim, tem que ter esse modo de proteção no meio para receber essas notas e poder despachar. Porque vocês imaginam, tem que ter um lugar, imagina todo mundo usando a central, a rodo, a galera toda, mais de 50 mil notas. Enlouquece, né, o sistema, né? Então, tem que ter um carinha no meio do caminho que vai conseguir fazer uma API, né? Organizar melhor para quem mandar, como mandar, em que momento mandar. Então, ele funciona dessa forma. É um auxiliar ali para poder colocar na base de dados de vocês, tá? Oi, Karen, só falando ainda sobre notas de serviço, né? Então, para 2026 a gente vai fazer essa integração na fase 2, tá? A gente só está verificando a questão das prefeituras, que elas têm a obrigatoriedade de fazer a emissão pelo padrão nacional, agora para 2026. A gente está vendo algumas prefeituras até relutar sobre isso, né? Mas, enfim, dando o ok, estando tudo certo, a gente já vai fazer essa automatização. Só que ela vai funcionar apenas para padrão nacional, não os padrões de prefeitura normais. Então, ela vai ser feita, ela vai ser muito, muito rápida, muito tranquila de fazer, só que ela vai obedecer o padrão nacional. E essa data vai depender do que vai acontecer com as prefeituras. A gente ainda não sabe exatamente se a lei diz isso, né? A lei complementar 214 fala isso, vai começar agora 2026. Entretanto, todavia, a gente sabe como as coisas funcionam, eles podem tentar postergar, então a gente tem que ver exatamente o que vai acontecer na virada, se vai se realmente se concretizar isso de 2026 para todo mundo obrigar de fato, e aí a gente faz essa situação para dentro do XI para o livros, tá? A automatização. A MF está questionando essa parte do e-mail. Assim, deixa eu explicar. O e-mail é o único que todo mundo pode fazer uso desse e-mail, que é a porta de entrada para a central digital, certo? Então, assim, o e-mail é centraldigital@datacentro.com.br, tá? Então, qualquer emissão de nota que alguém faça contra esse e-mail vai cair na central, certo? Só que depois disso, o sistema só vai trazer para a base de dados se estiver monitorando, que é aquela questão de colocar o certificado digital e fazer esse monitoramento, né, para poder trazer essa nota, certo? Então, é desta forma. Não sei se agora eu consegui explicar melhor. Elaí, não é só saídas, tá? O mesmo e-mail eu posso ceder tanto no emissor do meu cliente, só minimizar aqui para poder mostrar, tá? Como eu posso passar para o meu fornecedor, mandar para ele, né? Além do próprio e-mail do cliente lá, manda uma cópia para a central digital e também vou ter as entradas, tá? Não é só as saídas, entradas e saídas. Qualquer nota que for jogado contra a central digital, isso quem é que manda essa nota, na verdade, pessoal, que fique claro? É o próprio emissor de notas. Eu tenho lá aqui o SC, por exemplo, da sempre, eu emito uma nota. E no cadastro desse emitente de notas, tem lá um ponto para te colocar o e-mail de quem vai receber a nota. Geralmente quem compra, quem faz a compra, né? Então aí ele vai trazer também uma cópia. Então, tranquilo, a IMF aqui agora pegou a informação. É isso, vocês têm que realmente perguntar, pessoal, não fiquem com dúvidas, entende? Porque é uma situação super nova, né? Eu também acionar o suporte para pegar mais informações. E, pessoal, é incrível, eu deixei configurado aqui, sozinho, quando eu chego no
começo do mês, as notas estão todas lá escrituradas. Então, eu só tenho o trabalho de ver a conferência do, do log, ver se alguma nota não importou por alguma razão, ver quais as razões, porque, pessoal, esses erros que acontecem aqui do ladinho, ó, as notas que não vão, com esse ponto de exclamação, não é só a questão de documento já importado, é todas aquelas falhas que aconteciam na parte manual. Ah, fora de período, tudo mais. Todas aquelas falhas que já aconteciam na forma manual, ele apresenta aqui. Então, ele faz de forma completa. Baixa a nota, verifica, tá tudo certo, pum, despacha para a base de dados, segue vida. E fora que é um trabalho a menos do pessoal, né? Tipo, vocês podem alocar os colegas, os funcionários que fazem essa questão de todo mês ter que baixar, colocar em pasta e botar manual, vocês podem alocar para outras situações dentro do escritório. Esse é um facilitador. Vocês diminuem um pouco a carga de algumas coisas e liberam as pessoas para fazerem outras situações que são mais pertinentes, né, em relação ao que vocês precisam. O Luiz está perguntando se tem que estar de posse do certificado. Se eu usar o e-mail da central digital, sim. Só que só para aquele momento, para fazer o monitoramento. Eu vou explicar. Vamos imaginar que o teu cliente tem um A3. Tá? Ele não... É difícil pegar o A3 do cliente e tudo mais, né? Vocês podem pegar uma única vez esse A3, apontar no sistema, ter essa referência apenas, e seguir monitorando. Claro que daqui a 3 anos tu vai ter que fazer isso aí novamente, tá? Mas só se eu uso o e-mail da central digital. Se eu faço manual, eu não preciso, tá? Ele vai ficar no YouTube. Se você lá ir no YouTube, até vou abrir o YouTube para vocês, pessoal. Se vocês quiserem também acompanhar dentro do YouTube, se inscrever no canal, inclusive, é muito interessante, pessoal. E toda semana, tem um webinar diferente. Vou colocar aqui como se fosse um usuário comum, pessoal. Não tenho nada pronto aqui, é como se fosse fazer como vocês aí. Estou aqui no canal do Data Centro, vídeos. Então, tem sempre vídeos. Até o anterior a esse aqui, que a gente está fazendo mais um adendo, é esse aqui, ó. Então, o de hoje tem as mesmas informações, só que a gente colocou mais informações, rotinas novas que tem no sistema, para poder trabalhar com automatização. Então, por exemplo, tem rotinas produtivas, tem situações, pergunte ao especialista, tem muita informação. Amanhã, pessoal, tem reforma tributária com a Marla. Por exemplo, nós temos um webinar com a Marla sobre a reforma tributária, pessoal. Então, acho que vale a pena. Nós já estamos na terceira com a Marla. Tem 3 inserções dela aqui, ó. 1, 2, e vai ter mais um terceiro. É interessante que ela fala de uma maneira geral também, não só a questão do data center. Importantíssimo, tá, pessoal? E dúvidas, pessoal? Acione o suporte. Tá, o Bruno me deu lá achei legal, achei bacana, mas vou pegar o suporte, quero fazer, vamos trabalhar junto. O suporte vai trabalhar junto com vocês. Resolver as questões, colocar a integração para funcionar, e vocês conseguirem fazer o processo de vocês de forma plena. E siga também a Data Center no Instagram. Sempre tem uma situaçãozinha nova acontecendo dentro do Instagram, sempre para auxiliar vocês, sempre. O que foi atualizado no XV, na verdade, não foi liberado total, vai ser hoje a versão, né? Eu não tenho esse parecer das aquisições agora, mas você pode entrar em contato com o suporte que a gente pode passar, porque aí abre a lista do que vai sair na versão para poder repassar a informação, tá? E o Rafa perguntou para mostrar essa última pergunta, para o pessoal poder almoçar. Então, no meu caso, que eu tenho o sistema em nuvem, a princípio só tenho que configurar o XV na nuvem, o Livros na nuvem, para cada empresa tudo vai ser automatizado. Em via de regra, sim, né? Em via de regra, sim, mas sempre com um auxílio do suporte para poder ver todas as questões, né? Porque o local vai pegar a informação e vai mandar para a nuvem. Ok, mas algum detalhezinho, algum que possa ter ficado fora, porque, assim, é bom acionar o suporte para fazer um de exemplo. Né? Pega um de exemplo, poder se basear para os demais. Do começo a vir vendo funcionar tudo certinho, para ter esse exemplo e passar para os demais. Eu acho mais interessante fazer dessa forma. Não deixe de acionar o suporte para fazer isso, tá? Beleza, então, pessoal. Obrigado pela presença de todo mundo. Nos contatem sempre. E até a próxima. De repente já é a forma tributária. Até amanhã, pessoal. Fui.